Glória a Deus. Podemos pela palavra da noite. Senhor Deus da glória, aqui nos reunimos para meditar na tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, nós vamos despertar nossa alma, nosso espírito para esta palavra, para que nós vamos ter uma fé fortalecida em Ti, ó meu Senhor Jesus. E te agradeço por essa oportunidade desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A nossa palavra está em Mateus, o capítulo 16, o versículo 13, que fala sobre a confissão de Pedro. Aleluia. Vamos lá então. É só prestar bem atenção. Nós vamos dar uma parada bem aqui e depois passarmos para o 21. Vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Glória a Deus. Agora passo para o 21. Diz o seguinte: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glória a Jesus. Amém? Então é que nós vamos entender esta palavra. Em certo momento, a gente vê algo lindo, perfeito. Em outro momento, a gente sente assim que houve uma contradição ou uma grosseria de Jesus. Jesus foi grosseiro nesse momento. Tem coisas que aparentemente a gente pensa, que são certas, que não estão erradas, não. Aparentemente a gente pensa que está tudo bem, mas muitas coisas que aparentemente nós achamos normais são artimanhas de Satanás. Nem tudo que tem uma aparência normal é de Deus. Ali pode ter a mão do inimigo, e o inimigo vai ganhando terreno. Está entendendo? Olha só, no momento, Pedro é usado por Deus, é usado pelo Espírito de Deus, e fez essa revelação linda: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus toma a palavra e diz: Essa revelação, ó Pedro, quem te deu foi o Senhor, foi o Pai Todo-Poderoso. Ele te revelou isso. Não foi dele mesmo, foi pelo poder de Deus. O poder de Deus não tem aquele momento de fé que a gente
que a gente é ousado também, a gente ousado e ousado, e que o Senhor tem brecha para agir em nossa vida, ou seja, o espaço, né? Deus acha aquele espaço para agir em nossa vida. No momento de fé, a gente recebe uma bênção. É o que aconteceu ali com Pedro. Eu me lembro agora nesse momento, quando eu estava em missão, eu já falei esse testemunho, e no determinado hino de uma cantora, ela disse que nesse deserto você será abençoado. Ela disse aquelas palavras, ela estava louvando, parou e disse aquelas palavras, e eu dei um pulo, eu estava deitado, eu dei um pulo e tomei posse daquela bênção. Essa bênção é minha. Oh, glória a Deus. Porque eu me achava que eu estava no deserto. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu estava passando por um deserto. Ela diz: você está passando por um deserto, mas você vai ser abençoado no deserto. Eu digo: essa bênção é para mim. Oh, glória a Deus. Eu dei um pulo, me levantei e disse: essa bênção é minha. Oh, glória a Deus. E aí saiu o resultado do concurso de São Mateus e eu estava aprovado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso eu nunca esqueci. Então tem um momento da sua vida que você é usado por Deus, porque Deus achou ali um espaço para agir. E Deus vem e age. Só que, na contradição, Pedro também foi usado pelo inimigo. Talvez não sabia disso, mas ele deu brecha para o diabo. Ele estava dando brecha para Satanás. Por isso que as coisas que a gente acha que aparentemente são normais, não são. Logo no começo, o Senhor pergunta: o que eles dizem sobre mim? Cada um diz uma coisa. Pode ser, um diz: tu és o João Batista, que ressuscitou. Outro, que é Elias. Outro, que é Jeremias. Outro, dos profetas. Cada um tinha uma ideia. Quem é esse homem? Pode ser um homem de Deus. E ele pergunta: e vós, o que dizem sobre mim? O que vocês acham sobre mim? O que eu sou para vocês? Cada um ficou olhando para si: o que nós vamos responder? Porque na cabeça deles, a maioria deles, Jesus era só um homem, um profeta, um homem de Deus, e pô, final. Até então eles não tinham esse discernimento, essa compreensão exata de quem ele era realmente. Para eles, ele era só um homem de Deus, um homem abençoado. Mas eles resistiam a essa ideia dele ser filho de Deus. Então ele lá responde, mas não pela sua própria compreensão, não, ou pelo Espírito de Deus. Deus agindo ali, teve o espaço e falou através dele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então não foi por fé, esperança, amor, ou qualquer outra coisa, um sentimento, ou uma euforia, não. Ali, ou um momento assim de alegria, né, de euforia tremenda, não, de exaltação, não. Ali foi um momento de Deus no coração do homem, o agir de Deus no coração do homem, amém? Mas ele, depois disso, ele não. Isso é o que a gente pode dizer, a questão do vigiar. Ele não vigiou. Não vigiou. Por isso que o Senhor disse que nós devemos vigiar. Para o quê? Para não naufragar. Ele estava tão bem, então de repente também afundou, ele naufragou na fé, na esperança, no amor. Naquilo que ele estava crendo, de repente ele já estava afundando. Ele não permaneceu firme,
Por isso que devemos permanecer firmes em nosso propósito. Qual é o propósito? De sermos filhos de Deus. Amém? Nosso propósito é permanecermos filhos de Deus. Aleluia. Filhos do Deus vivo, como diz Pedro para o Senhor. Permanecermos assim, filhos e filhas do Deus vivo. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas passando daquele momento, Jesus começa, olha, isso Jesus estava explicando. Ele estava fazendo a explicação. Está explicando para eles o que ia acontecer. Inevitavelmente ia acontecer aquilo dali. Então ele ficou logo, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Em vez de ele abrir o coração e permanecer na fé, na esperança, no amor, continuar contrito, não. Ele começou a ficar aborrecido. Pedro começou a se aborrecer com aquilo dali, com as palavras do mestre. Não, de forma alguma. Não, mestre. Qual é, na língua de hoje? Qual é, mestre? Faz isso com o senhor não. Tem misericórdia de ti. Que isso? Isso não vai acontecer não. Não pode. Você tem que permanecer vivo e dizer que vai dar tudo bem. Vamos ser positivos. Que vai acontecer tudo bem. Não vai acontecer nada de errado. Você não vai ser morto e tal, e tal, e tal. Então você diz aqui, dali já não é Pedro falando, mas as artimanhas do diabo, as artimanhas do inimigo. Aparentemente alguém pode estar te aconselhando e você achando que está muito bem. Será que esses conselhos são de Deus mesmo? Temos que provar. Porque muitas pessoas procuraram conselho em lugar errado e afundaram, igual o Titanic. Porque procurou a trajetória errada, pensou que ia existir, não existiu, afundou. A pessoa também está procurando conselho no lugar errado e está afundando cada vez mais. Quantas pessoas aqui mesmo dentro dessa igreja receberam revelação de Deus, mas não obedeceram? Estão aqui, afundaram e veio, não somente aqui, nesse ministério, em outros lugares também, não vigiaram, afundaram. Ah, mas estão em outra igreja, será que estão bem? Será que estão bem com o Senhor? Será que estão guardando a palavra realmente como deveria estar, deveria ser guardada? Ou está aparentemente enganando a si mesmo? Porque uma coisa é certa: você ama Deus, você ama os seus irmãos. Se você ama a Deus, você ama seus irmãos, você ama a sua igreja. Se você ama a Deus, você ama seus irmãos, a sua igreja, o seu pastor. Se você ama a Deus, tudo isso aqui, o resto tudo faz parte da sua história, faz parte da sua trajetória. E você tem que segurar isso aqui com unhas e dentes, porque é a sua história. Não teve os anjos que não guardaram os seus lugares? O que aconteceu com esses anjos? Que não guardaram, que não vigiaram, foram expulsos. Por quê, pastor? Eles tinham chamado. Eles tinham chamado para guardar aquele lugar, aquele recinto. Eles guardaram? Não. Deram ouvido a Satanás. O que aconteceu? Caíram, se precipitaram, viraram demônios. Se Deus não poupou aos anjos, Ele vai poupar o homem, que é um ser pecador? Temos que vigiar as artimanhas do diabo. A minha igreja é grande, a minha igreja é rica, minha igreja é famosa.
Quantas pessoas nesse ministério tiveram esse mesmo blá 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 no pé do ouvido e deixaram esse recinto, abandonaram o seu lugar? E coisa séria, isso é coisa séria. Abandonaram o seu chamado, abandonaram o chamado de louvor, do ministério de louvor, abandonaram o chamado de pregador, do ministério de pregação, abandonaram o chamado eclesiásticos, abandonaram o chamado de líderes. E o diabo que está sorrindo, mas aquela pessoa está não servindo o Senhor. Você deveria servir aonde fora chamado, aonde fora chamada. Devemos vigiar. Se formos chamados, devemos guardar o nosso recinto. Aleluia. Guardar o nosso recinto. Porque muitos vão queimar no mármore do inferno e vão se dizer: eu servi a Deus, eu ia à igreja, eu pregava, eu cantava, fazia, acontecia. Aí Deus vai dizer: não vos conheço, porque tudo era aparente, tudo era só uma aparência de santidade, mas a verdade continuava indisciplinados, rebeldes, coração duro, afastado, não se reconciliaram com Deus vivo verdadeiramente. Por isso que o Senhor diz que toda vez devemos sempre estar zelando pelo primeiro amor. Aleluia. Veja que aparentemente você viu que Pedro está. Você faça a leitura, você vai ver que Pedro está fazendo nada de errado. Olha só, vamos ler novamente. E Pedro, tomando, pegou Jesus, vem aqui, Senhor, vem aqui, mestre. Tomou-o de parte, ele tomou ele à parte para falar. Começou a repreendê-lo. Olha a ousadia. E começou a repreendê-lo. Olha a ousadia. Como se Jesus fosse um homem qualquer. Cadê essa prerrogativa de filho de Deus? Ele não acabara de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e agora está repreendendo o Filho de Deus. Quer dizer que tudo que ele falou, todas as prerrogativas que ele falou a respeito de Cristo, cai por terra nesse momento. Porque ele está repreendendo. Então ele se torna o quê? Ele quer ser maior do que ele. Aqui ele quer ser Senhor do Senhor. Não pode. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, ele está desmentindo Jesus. Está entendendo? Está desmentindo Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. É verdade. O diabo só compreende as coisas dos homens. O diabo não compreende as coisas de Deus. Está entendendo? Ele não compreende as coisas de Deus. Porque o que Cristo está falando é o que iria acontecer a ele. E aí ele já naquele espírito da carne: não, isso não vai acontecer não. Não vai acontecer. Não pode acontecer. Ou seja, o inimigo está agindo na carne, está persuadindo a Pedro. Por isso, nem tudo que nós temos aparente tem aquela aparência de ser certo, de ser santo, mas não é de Deus. E a gente não pode cair na cilada do inimigo. Devemos vigiar para não naufragarmos. Porque bem aqui Pedro estava no alto e agora Pedro está afundado, naufragado, literalmente.
Ah, pastor, então ele ficou com aquele sentimento assim, ficou doído, com certeza. Mas o Senhor ali já estava mostrando a ele que ele estava dando lugar ao inimigo. Que aquelas palavras que estavam sendo na boca dele já era o inimigo que estava falando, estava colocando. Que são as persuasões mundanas. O inimigo só entende que é do mundo e não as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem pela fé. Amém? Pelo poder de Deus. Como assim, pastor? Seja mais claro. Olha só. O que Jesus estava falando, que ele iria sofrer, padecer, ia ser entregue nas mãos dos inimigos, ia morrer, ressuscitar no terceiro dia. Tudo bem. Era um sofrimento medonho. Mas o que Jesus está dizendo? Ele iria ressuscitar no terceiro dia, vitória. E essa ressurreição no terceiro dia marca também a vitória da igreja. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, a nossa fé ela tem uma razão. Por que a nossa fé tem uma razão? Porque ele ressuscitou. A nossa fé tem um motivo. Ele ressuscitou, ele venceu. É a vitória da igreja. Aleluia. Por isso, vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, vamos pedir forças para que a gente não caia na cilada do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e no momento da nossa oração você peça aquilo que você quer. Domingo passado nós oramos, vamos orar para vencermos, amém, irmãos? Agora que o inimigo não tenha vez, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor dos altos céus, Deus bendito, Deus eterno, Deus grandioso, aqui estamos reunidos, meu Pai, em momento de oração. Ouvimos a Tua palavra, vimos, Senhor, pela Tua palavra, pelo que ouvimos, o Senhor deu entendimento, sabedoria para Pedro. Ele foi usado pelo Espírito Santo. Foi um homem usado e ousado diante do Senhor. Mas mesmo assim, o inimigo achou uma brecha para agir, achou espaço para agir, e aí ele naufragou. Ó Senhor, que isso não aconteça conosco, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor fortaleça os nossos passos aqui nessa terra, nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos dê força para resistirmos às investidas do inimigo, que nós não venhamos ser tolos diante das ciladas, mas que o Senhor nos oriente, Pai, que o Senhor possa nos orientar, aleluia, a permanecermos firmes, fiéis à Tua palavra, neste caminho que é Jesus Cristo, o caminho da salvação. Pai, repreenda toda força contrária, repreenda, meu Senhor, meu Deus, todo espírito contrário, toda obra oculta, toda obra enviada, vem cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu também te peço a cura, assim como o Senhor derramou a unção de libertação aqui neste lugar, e hoje estamos libertos para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço que o Senhor derrame a tua unção de cura. Ó Senhor meu Deus, que venha curando do alto da cabeça as plantas dos pés. Vem derramando a harmonia do Espírito Santo. Vem trazendo a tranquilidade, a paz às nossas almas, nosso espírito, nosso coração. Aleluia. Porque a unção poderosa, a unção de Deus se manifesta em nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa fonte de renda, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, queremos mais de Ti, nos abençoe, e que nós pedimos e Te agradecemos por fé em Cristo Jesus. Amém. Amém? Dê uma grande salva de palmas.